Bom dia, pessoal. Vamos para a nossa primeira aula de geografia a respeito do capítulo 3, que vai falar da população brasileira. Então, a população brasileira, a formação do povo brasileiro se deu muito com base na miscigenação. O que seria essa miscigenação? É uma das características marcantes do povo e da cultura brasileira. No entanto, ao longo do tempo, esse conceito foi aproveitado por várias ideologias para justificar as qualidades ou os efeitos do país. Então, na miscigenação acontece o que? Uma mistura de culturas, uma mistura de raças. Se nós formos observar, o povo brasileiro foi formado muito com base na mistura de culturas, né, portuguesa, de cultura indígena também e africana, né, com base nos escravos que vieram de fora na época da colonização do Brasil, coisas que a gente já viu em capítulos anteriores. Então, essa miscigenação, essa mistura de culturas é que formou o povo brasileiro como ele é hoje. Se a gente for observar em algumas cidades do Brasil, essa questão da influência da cultura de fora, ela é muito marcante. Por exemplo, a cultura portuguesa, ela é marcante lá em Minas Gerais, principalmente na cidade de Vila Rica. Então, ela é uma cidade, né, que ela tem vocês estão observando essa imagem, é a imagem de Vila Rica, em Minas Gerais, e lá é muito forte a questão da cultura portuguesa, né, nessa cidade. Já os italianos, eles tiveram uma grande influência quando eles vieram para o Brasil de trazer essa cultura da plantação do café. Então, em São Paulo é muito forte também, né, essa cultura italiana desse povo que veio, né, na época da colonização também para trabalhar nesses grandes cafezais. Ainda falando de São Paulo, existe um bairro em São Paulo, não sei se vocês já ouviram falar, que é chamado de bairro da Liberdade. Então, o bairro da Liberdade é como se fosse um pedaço do Japão em São Paulo. É um bairro que ele tem uma grande quantidade, uma grande influência de cultura japonesa, né? Muitos japoneses, quando eles vieram para cá, para o Brasil, né? Quando eles vieram para São Paulo, eles se instalaram nessa região e lá eles vivem, né? Vivendo normalmente como se eles estivessem no Japão, digamos assim. Então, quem visita o bairro da Liberdade é como se a pessoa se sentisse no Japão. Ela pode comprar produtos importados, né? Produtos alimentícios, roupas, produtos tecnológicos, que tudo vem do Japão nessa região aí, no bairro da Liberdade de São Paulo. A questão da distribuição territorial no Brasil. Então, uma coisa que vocês têm que entender nessa parte aqui é o seguinte: a distribuição territorial do Brasil, ela não é de forma igualitária. Então, se vocês observarem a parte mais escura do mapa, ela está concentrada onde a região aí, né, do sul, sudeste, a região nordeste, a parte mais litorânea, digamos assim, do Brasil. Então, é onde tem mais a concentração de distribuição do povo, né, por esse território brasileiro. Então, o que a gente tem que observar? Se a distribuição territorial ela não é igualitária, então a distribuição de renda, a questão de oferta de emprego, ela também não é igualitária. Então, não tem uma equidade, digamos assim, não tem uma questão igualitária, tanto na distribuição de renda quanto na distribuição territorial do Brasil. Agora a gente vai falar um pouco da emigração dos brasileiros. A gente já viu a parte lá da imigração, que foi o que? Pessoas que vieram de fora, portugueses, italianos, japoneses. Só que a gente tem que falar também um pouco da emigração dos brasileiros. A gente sabe que existe muita questão do êxodo rural, né, que é a mudança de pessoas, né, isso na época de colonização, urbanização e industrialização do Brasil aconteceu muito, essa parte do êxodo rural, que é pessoas mudando do campo para a cidade. Até hoje existe ainda pessoas que saem de estados mais pobres, digamos assim, para buscar emprego, né, em estados que têm uma maior quantidade de riqueza, uma maior oferta de mão de obra. Só que muitos brasileiros eles saem também do Brasil para outros países. Se a gente observar nesse gráfico, tem a quantidade de declarações de saída definitiva do Brasil, né? Então, pessoas que foram embora do Brasil para morar em outros países. Em 2011, era 8.170. Em 2018, 22.455. Então, a gente vê que ao longo dos anos foi aumentando a quantidade de pessoas que foram saindo do Brasil para outros países. E para onde é que essas pessoas vão? Os Estados Unidos, principalmente nos anos 90, recebeu uma infinidade de brasileiros. Esses desenvolvem atividades que requer pouca qualificação, né? Então não tem tanta qualificação profissional, não requer muito estudo, e que os próprios americanos se negam a executar tarefas como lavar prato, limpeza de residência, construção de casas, entre muitas outras. Nesse caso, são tarefas realizadas por brasileiros e imigrantes de outras origens. Então, muitas pessoas daqui do Brasil, elas vão embora principalmente para os Estados Unidos para trabalhar nesses setores,
que eles pagam bem, né, relativamente pagam bem, mas as pessoas de lá se negam a trabalhar nesses setores, né? Então, pessoas que não têm, por exemplo, um curso superior, ou então até que são formadas, mas que não conseguem emprego aqui no Brasil, elas arrumam um jeito, né, de ir embora para os Estados Unidos para trabalhar nesses setores aí da economia que pessoas de lá não querem trabalhar. Então, a saída que elas veem para arrumar um emprego é indo embora do país, né? Já não basta mais ir embora de um estado para o outro, mas sair do país em busca de alguma renda, né, de alguma mão de obra. Então agora vocês vão responder as páginas 56 a 59 e 70 até 73. Aí vocês vão me enviar pelo WhatsApp. Eu coloquei pelo e-mail ou WhatsApp, mas eu sei que vocês preferem pelo WhatsApp. Pode fazer da mesma maneira que fizeram semana passada. E qualquer dúvida vocês mandam para mim a foto da questão, que eu explico por áudio. E aí vocês vão enviar para mim a foto das questões respondidas. Então por hoje era só.